Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Vamos falar sobre oração. Vamos aprender a orar, vamos saber por que devemos orar, em que momento nós devemos orar. A oração nada mais é de que um diálogo. Em um diálogo a gente fala e tem um momento também de nós escutarmos. Então a oração é um diálogo de pai para filho. Como o texto que nós lemos, nós percebemos aqui uma oração eficaz. Como fazer uma oração eficaz? No texto que nós lemos, Jesus está nos ensinando 3 segredos: o pedir, o buscar e o bater. Precisamos aprender a conjugar esses 3 verbos no momento da nossa oração: pedir, buscar e bater. O pedir, ele fala da necessidade. Só quem necessita de alguma coisa busca, fala do esforço. Pedir fala da necessidade. Nós só vamos pedir alguma coisa se nós estivermos necessitando de alguma coisa. Então, para iniciar a oração neste texto que nós lemos, está falando de que o pedir fala de necessidade. Só pede quem necessita de alguma coisa. Buscar fala do esforço para se alcançar o objetivo. Buscar é mais do que pedir. É você correr atrás do seu objetivo. Bater fala de insistência e perseverança. Está lá o tempo todo. Não me deu ainda, mas eu estou batendo, eu estou buscando, eu estou insistindo, eu estou pedindo. É o tempo todo conjugando esses 3 verbos: pedir, buscar e bater. O bater é mais ainda do que pedir e buscar. Bater é lutar pelo objetivo até o fim. Bater é nunca desistir. Quantas pessoas fazem ali a sua oração e às vezes até esquece do que estava pedindo. Então na oração tem que entender este texto. Pedir, buscar e bater é o segredo de pedir, o segredo de buscar e o segredo de bater. Vamos aprender esses 3 verbos em todas as nossas orações, em toda a nossa vida, criar uma regrinha para nós. Pedir, temos que pedir. E ele dá um exemplo aqui no texto que nós lemos, um exemplo, uma comparação com nós humanos. O próprio Jesus vai dizer: olha, vocês são maus, vocês são pessoas más, mas qual de vós que um filho, aí ele está comparando aqui, está colocando aqui, aquele que ora é filho e fala com o Pai que está no céu. Ele diz: vocês que são maus, o filho de vocês está pedindo um pão, vocês vão dar uma pedra? E se ele pedir um peixe,
vocês vão dar uma serpente para a serpente picar o filho de vocês? É claro que não. Nenhum pai vai fazer isso. Então, o que você tem pedido a Deus? Será que Ele não vai ouvir? Ele vai ouvir. Aí ele faz essa comparação. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Percebe a relação aqui do momento da oração? Você está falando com o seu Pai. Glória a Deus. No capítulo de número 6 de Mateus, Levi Mateus, falando de oração, ele vai deixar aqui na fala de Jesus Cristo a forma de nós orarmos, um modelo ideal, fazendo um comparativo da forma com que os fariseus oravam naquela época. Você que não sabe orar, você precisa ler este capítulo de número 6, o versículo de número 5. Olha que perfeição na fala de Jesus. Olha como a Bíblia tem tudo. A Bíblia é uma bússola que nos ensina a orar, a falar de uma forma de filho para pai. E quando orares, Mateus 6 e 5. Quando orares, quer dizer o seguinte, que você vai ter que orar. Não é se você orar, você ora sim. Não. Quando, no momento que você for orar, não seja, ele começa a comparar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Os hipócritas, os fariseus, eles queriam estar ali mostrando que eram pessoas de oração, que tinham seu momento de comunhão com Deus, para aparecer um exibicionismo, olha, para serem vistos pelos homens. Eles queriam não falar um diálogo de filho para pai, mas eles estavam ali com aquele gesto, com aquelas falas, porque eles queriam ser vistos pelos homens, pelas pessoas, para as pessoas dizerem: olha como eles são pessoas de oração, olha como eles oram, olha como eles são próximos de Deus. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Era apenas palavras jogadas ao vento. Não era aquela palavra que sai do coração do filho quebrantado, arrependido, que está ali se esforçando, pedindo alguma coisa ao seu pai, pedindo, batendo, correndo, insistindo o tempo todo com o seu pai. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Vê o quê? Vê o teu coração, vê o sentimento nas tuas palavras, vê o real motivo. Antes de você falar, ele já conhece as tuas necessidades, ele sabe do que você precisa. E se a tua petição estiver dentro do propósito de Deus, certamente você será ouvido se você insistir na oração, se você perseverar no diálogo com Deus, se você continuar pedindo como um filho. Glória a Deus, pede ao seu pai. Ainda no versículo 6, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Não é em vão a sua petição, não é em vão a sua oração. No versículo 7 ele vai dar o modelo de como orar. E orando, não useis de vãs repetições. Olha o que você não deve fazer. Como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já pensou um filho falando com seu pai? Pai, eu quero um celular. 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 Ele só faz repetir, ele vai chatear o seu pai.
ele não será ouvido. Os pagãos, os gentios, as pessoas idólatras daquela época, elas tinham vãs repetições. Se nós lembrarmos do desafio de Elias e os profetas de Baal, provavelmente aqueles profetas ali só oravam de uma forma: ó grande Baal, manda fogo, ó grande Baal, manda fogo, ó grande Baal, manda fogo. Era uma vã repetição para um Deus que não tem poder. Você está orando para um Deus que tem todo o poder. Então não precisa usar de vãs repetições. É insistência, mas com palavras que saem do fundo do seu coração. Não use de vãs repetições. Não, o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você começar a orar. Antes de você começar a pedir, Ele já sabe das tuas necessidades. Ele já sabe do que você precisa. Mas Ele quer o quê? O seu esforço em conversar com Ele, porque Ele busca ter intimidade com o seu filho. Qual é o pai que não quer o amor do filho? Que não quer que o filho demonstre o afeto, que demonstre ali um momento ali de amor com o seu pai. Da mesma forma é o nosso Deus. Ele quer que você ore. O próprio Jesus nos deu exemplos de como Ele falava com o Pai, de como Ele estava o tempo todo orando e falando com o seu Pai. Um momento de intimidade com o seu Pai. Então não tenha semelhança com vãs repetições e com os gentios. Portanto, vós orareis assim, versículo 9: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Já percebe aqui os elogios, já percebe aqui o quebrantamento. Eu estou aqui tão pequenino na terra e tu estás neste céu grande, majestoso. Pai nosso, Pai meu, Pai dos meus irmãos, Pai do meu semelhante. O Pai não é só meu, Deus não é só meu. Glória a Deus. É esta a forma que Jesus está nos ensinando a orar. Versículo 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o que está aí no céu. Glória, santidade, majestade. Coloca na nossa família o teu reino. Coloca na minha rua, no meu bairro, na minha capital, no meu país. Traz o teu reino. Me usa para ser um propagador do teu reino. Venha a nós, venha até nós o teu reino. Deve ser desta forma a oração do Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E que não seja feita a minha vontade, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir e muitas vezes não recebemos porque nós pedimos mal, como nos ensinou Tiago. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai amanhã, nos dai hoje. Deus tem um interesse de nos abençoar hoje, no agora, para que nós vivamos dependentes, totalmente dependentes dele, do nosso Pai, do seu poder, da manifestação do seu poder. Se lembra que no deserto caía maná só naquele dia e não servia para o outro dia. Por quê? Porque Deus quer que nós vivamos em dependência dele, sem se preocupar, sem viver com ansiedade, como vai ser amanhã, como vai ser daqui a 10 anos, como vai ser no próximo mês. Deus não quer que vivamos dessa maneira. O pão nosso, Senhor, nos dai hoje. Ele quer que nos preocupamos com o presente, com o agora. Por que viver ansiosos? Porque a ansiedade toma conta de muita gente. A pessoa fica aprisionada na mente.
não consegue mais viver, não consegue mais aproveitar o presente com a família, com os filhos, com os amigos, reclama de tudo porque vive ansioso, preocupado o tempo todo com o amanhã. O amanhã não nos pertence. Nenhum de nós pode acrescentar sequer um segundo à nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, que nós possamos nos preocupar com o hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Até hoje, até o dia de hoje, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou. Ele vai continuar do nosso lado se nós continuarmos debaixo da sua potente mão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, versículo 12, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Percebe aqui a comparação no pedido de perdão, do jeito que eu perdoo o meu irmão, do jeito que eu não tenho mágoa com o meu irmão, que eu não guardo rancor, que eu não guardo ira, que eu não guardo nenhum motivo, que eu não falo mal do meu irmão, que eu amo o meu irmão, assim como ele pode ter até me ofendido, mas eu perdoo ele, eu o amo. Eu tenho um sentimento de zelo, de amor pelo meu irmão. Da mesma forma, Senhor, que eu faço com o meu semelhante, vem me perdoar. Está percebendo aqui a condição do perdão? E se nós não recebermos este perdão de Deus, nós não teremos direito às suas bênçãos. Nós não teremos direito a isso aqui. Este é um modelo maravilhoso de oração. Jesus está nos ensinando a orar, está nos ensinando a pedir. Podemos se ajoelhar 8 horas por dia. Se nós não aprendermos estes princípios, nós não receberemos. Será um sacrifício de tolo. Eu posso me reunir com a minha família todo dia, 2 horas, 3 horas por dia. Se eu não tiver esse modelo aqui que Jesus ensinou, é tudo em vão. Nós não receberemos. Versículo de número 13. Não nos induzas à tentação, porque nós somos fracos, Senhor. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aí você vai começar a confessar que todas as coisas são dele, porque teu é o reino. Teu é a minha vida, Senhor. Teu é as minhas finanças, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha vontade. Eu não vivo mais, mas é o Senhor que vive em mim. Não é mais a minha vontade, Senhor, mas é tudo teu. O reino é teu. A minha vida te pertence. O poder é teu e a glória é tua. Não foi eu que consegui, não é pelos meus méritos, mas é tudo teu. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13, ele está encerrando aqui a oração. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo o sempre. Olha que confissão maravilhosa. Nada nos pertence, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Ele é o motivo de tudo, de toda glória, de toda honra, de toda majestade. Quando Deus te abençoar na tua oração, não vira as costas para ele. Quantas pessoas que pedem por uma cura, que pedem por um emprego melhor, que pedem por uma esposa, e quando alcançam aquilo que está pedindo, se vira as costas para Deus. Vai comemorar com os amigos, vai comemorar com a família, mas nunca mais se ajoelha, nunca mais tem um relacionamento com o Deus que o abençoou, porque toda a glória é dele, todo o poder é dele, toda a majestade é dele. Se nós tivermos esse modelo de oração no nosso coração, nós vamos ser mais felizes em toda a nossa vida.
Então, para nós encerrarmos, nós precisamos de um lugar secreto, de um lugar em intimidade, para nós continuarmos a orar, a fazer a oração. Nós precisamos do que mais? De ter as motivações corretas, de ter um relacionamento com Deus na qualidade de pai e não de empregado. Isso aqui é muito importante. Se você não decorar nada do que eu falei até agora, decore isso. O Senhor Deus não é o teu empregado, como muitos pastores pregam por aí. Ele tem que dar, exija, coloque Deus na parede. Não é nessa condição que você fala com o seu pai. Ele é o teu pai. Não é pelos seus méritos. Porque eu fiz, porque eu ofertei, porque eu me sacrifiquei, vendi a minha casa e dei para o pastor. Você deu para o pastor. Falou bem, pensou bem, agiu bem, deu para o pastor. Deus pediu a sua casa, Deus pediu o seu carro, Deus pediu todo o teu dinheiro. Quem pediu foi o pastor. Deus não precisa dos teus bens, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. O que Ele quer é um relacionamento de pai e de filho. A oração deve ser nessa condição, de pai e de filho. O outro ponto, uma verdadeira confiança no Senhor, sabendo para quem você está orando. Então, renuncia também à hipocrisia, como fazia os fariseus. 5 mandamentos relacionados à oração. Porque devemos orar? Vigiarmos e orarmos sempre. Está em Lucas capítulo 21, versículo 36. Mais um mandamento: orarmos para não cairmos em tentação e fraquejar. Orarmos pelos obreiros também da casa do Senhor. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder, ore por quem te evangelizou, ore por mim, que estou aqui investindo um tempo para falar de oração, para tentar abrir mais o seu entendimento no momento em que você for orar. Orarmos pelos que estão em autoridade, isso, orar pelo presidente da República, orar pelo governador, orar pelo prefeito da sua cidade, orar pelo chefe geral das Forças Armadas. São as autoridades constituídas da nossa nação. Ore por eles também. Tenha um espaçozinho aí na sua oração por eles. Orarmos pelos nossos inimigos, mas isso aqui é bem difícil, né, irmãos? Mas é bíblico. Lucas, capítulo de número 6, versículo 28. Bendigam os que lhe maldizem e orem por aqueles que lhes maltratam. Descobriu que alguém está falando de você? Ore por esta pessoa. Não vá lá meter o dedo na cara. O que foi que você falou aqui de mim? Ore pelos seus inimigos. E quando devemos orar? A Bíblia tem um versículo muito importante. Orai sem cessar. Ora quando você acorda, ora no teu carro, ora o tempo todo. Orai sem cessar. E pelo que devemos orar? Primeiramente, ore por você, para você ser livre na sua mente, ter um coração generoso. Vai orando para Deus te dar força. Vai orando para você ser uma pessoa feliz, que possa compartilhar Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Comece orando por você. Ore também uns pelos outros, como escreve Tiago no capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros.
Ore também pelos ministérios do corpo de Cristo, pelos líderes, da igreja. Ore pelos enfermos, pelos atormentados de espíritos. Quantas pessoas atormentadas de espírito, quantas pessoas com enfermidade, com depressão, quantas pessoas com doenças físicas, quantas pessoas nos leitos dos hospitais que não têm o que você tem. Ore por essas pessoas, ore pelos que estão enredados pelo pecado. Como escreve 1 João 5,16, se alguém observar o seu irmão cometendo um pecado que não leva à morte, ele deveria orar e Deus lhe dará vida. Ajuda na oração. Romanos capítulo 8, versículo 26. Semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha que reforço maravilhoso do Espírito Santo. Não sabemos pelo que devemos orar. Muitas vezes não sabemos nem como orar, nem onde orar, não sabemos de nada. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não conseguem expressar. Olha que reforço lindo e maravilhoso. Muitas vezes não sabemos de que forma orar, se oramos de joelhos, deitados, em pé, andando de carro, mas nós temos aqui um reforço. O próprio Espírito Santo, ele traduz a nossa oração e leva até o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte: duas pessoas que se unem em oração fornecem algumas vantagens tremendas. Mateus 18 e 19 diz assim: novamente lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra com relação a qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Olha que maravilha, irmãos. Concorda aí com o teu cônjuge, com tua esposa, com o teu esposo, com um amigo. Concorda aí com a tua mãe, com o teu pai, só duas pessoas. Vamos entrar aqui em oração, vamos concordar aqui com este propósito. Vamos fazer aqui um propósito. Então, o que você estiver concordando ali na terra, será respondido lá do altos céus. Imagine então se duas pessoas, o Senhor responde ainda mais a oração na igreja, com todo o corpo de Cristo, junto e unido no mesmo propósito, na mesma comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, com o mesmo espírito de alcançar a misericórdia de Deus, o mesmo corpo, orando pelo mesmo propósito, como o Senhor Deus nos ensina na sua palavra. Se o povo se arrepender, orar, me buscar de todo o coração, eu sararei a sua terra. Então, a ferramenta poderosa que o cristão tem é a oração. Não deixe nunca, nem um dia, de falar com o seu Pai que está no céu. Você aprendeu o modelo, a forma de orar, aonde orar, como orar. Então, ore em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa, o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Está encerrado este momento da oração. Eu queria mais uma vez falar aos meus irmãos sobre o sorteio que nós estamos promovendo desta linda Bíblia, da Luxo de Bíblia. Nós queremos chegar aos 1000 inscritos para nós podermos fazer as transmissões ao vivo. Nós também temos uma ajuda ali na Casa de Recuperação, Resgate de Valores, e sempre que nós formos lá, nós estaremos querendo também, quando atingirmos os 1000 inscritos, fazer os cultos ao vivo através do YouTube, para estar divulgando aquele lindo trabalho ali na pessoa do pastor Antônio Inácio, pedindo ali doações, de roupas, de alimentos. Se você quiser ir lá conhecer o projeto, é um projeto sério, tem tido muitos frutos, muitos resultados, para a glória do nome de Jesus. Então, iremos sortear esta linda Bíblia, para a glória de Deus, para abençoar a tua vida. É a bússola
da humanidade aqui. Glória a Deus. Se nós seguíssemos o que está escrito aqui, a humanidade teria paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se inscreva no canal, peça aí, veja aí se tem algum celular na sua casa que tem o YouTube, que não é inscrito ainda. Clica lá, não custa nada, não vai pesar a memória. Você vai estar me abençoando, aí você vai e comenta para poder estar participando do sorteio. Assim que nós atingirmos os 1000 inscritos, nós estaremos sorteando essa linda Bíblia. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém e amém.